Agora estaremos falando de baixa Idade Média. A primeira questão é do Enem de 2017 e ela diz o seguinte: mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Esse é um texto de um livro de um autor chamado Georges Duby, muito utilizado pelos historiadores e também muito utilizado pelo Enem, assim, Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa ocidental feudal, que resultou do ou da A. Crescimento do trabalho escravo. B. Desenvolvimento da vida urbana. C. Padronização dos impostos locais. D. Uniformização do processo produtivo. E letra E. Desconcentração da estrutura fundiária. Bom, já de cara a gente pode ver que a resposta correta é a letra B. Porque o crescimento das cidades na Europa ele acontece em paralelo com o crescimento demográfico. E isso faz aumentar o consumo dos produtos, gerando o aperfeiçoamento das raças com métodos mais racionais na criação de gado. Tanto para a produção de couro, para a produção de tecido, de carne, para poder alimentar. Então, houve uma necessidade de uma melhoria nessa técnica. A letra A está errada, porque ainda, ao contrário do trabalho na Idade Média, não há crescimento do trabalho escravo. Há a extinção do trabalho escravo que se torna servil. A letra C está errada, porque diz assim, padronização dos impostos locais. O texto não tem relação com padronização de impostos. A letra D está errada porque diz uniformização do processo produtivo. A ideia não é que o processo seja produtivo, seja todo igual por toda a Europa ocidental medieval. Né? A ideia é que haja uma diversificação para que se incentive o crescimento do comércio. E isso nós estamos referindo à baixa Idade Média, onde as instituições medievais já estão se desagregando, já estão passando por transformações. A letra E está errada, porque diz assim, desconcentração da estrutura fundiária. Não, ainda é no campo, ainda é na agricultura, na área rural, que está concentrada toda a estrutura econômica da Idade Média. Vamos então à questão de número 2. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade de abundância concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio sustentados por uma economia monetária. É também centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. E ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. O Le Goff e o Schmidt são historiadores que trabalham demais a Idade Média e aparece também bastante no Enem. Essa citação está no Dicionário Temático do Ocidente Medieval de 2006. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a emancipação do poder hegemônico da realeza, diz a letra A.
A letra B, aceitação das práticas usuárias dos religiosos. A letra C, independência da produção alimentar dos campos. A letra D, superação do ordenamento corporativo dos ofícios. E a letra E, permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. O autor, ao afirmar que a cidade medieval também era um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, que é guarnecido por torres, deixa claro que entre os séculos X e XIV coexistiam na Europa Ocidental estruturas de ampliação das atividades urbanas e resquícios da Alta Idade Média. Então é um momento que a gente fala, tem repetido aqui, que é um momento de transição. A Baixa Idade Média é o momento em que estão sendo desagregados alguns elementos da Alta Idade Média, estão sendo incorporados novos elementos que vão jogar a gente na modernidade. Dessa forma, a resposta correta é a letra E. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção da Idade Média. A letra A está errada, assim, emancipação do poder hegemônico da realeza. Esse poder hegemônico da realeza só vai acontecer na modernidade como um evento que nós vamos estudar chamado absolutismo. A letra B, aceitação das práticas usurárias dos religiosos. A usura era uma prática condenada pela Igreja Católica por ser o empréstimo de dinheiros a juros, que era condenado pela Igreja Católica. A letra C, independência da produção alimentar dos campos. Não, o campo não era autossuficiente na produção dos seus alimentos. Eles dependiam de uma relação entre o que se vendia na cidade nesse momento, e vamos resgatar que o comércio começa a se reorganizar nessa baixa Idade Média. Então, essa relação é uma relação de dependência. A letra D, superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Não, ainda não podemos dizer que as corporações de ofícios já controlam toda a produção da Idade Média. A questão de número 3, utilizada no Enem 2018, diz assim: a existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer em 1113 do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Essa é um trecho do livro Os Cavaleiros de Cristo, da editora Jorge Zahar, desse autor de Murger, que eu honestamente não conheço, mas a ideia presente no texto, que refere-se às cruzadas, mostram que estão surgindo ordens, várias ordens que estarão presentes na história, serão bem marcantes na história da Igreja Católica. Aqui, por exemplo, ele se refere à ordem dos hospitalários, como nós já ouvimos falar em outros momentos, da ordem dos templários, dos beneditinos, várias ordens que vão surgir. Então, essa ordem dos hospitalários é a que se refere aqui com relação às cruzadas. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental ou da letra A, surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas. Letra B, descentralização do poder eclesiástico produzida pelo feudalismo. Letra C, alastramento da peste bubônica provocado pela expansão comercial. Letra D, afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual. Letra E, criação das faculdades de medicina promovida pelo Renascimento Urbano. E aí, nós vamos ver que as cruzadas, enquanto uma guerra santa
deflagrada pela Igreja Católica contra os muçulmanos pelo domínio de Jerusalém, obrigou os monges de várias ordens a mesclar as funções religiosas com as funções militares. Daí vão surgir as chamadas ordens, como os templários, como os hospitalários e outras mais. Dentre tais ordens, podemos citar essa dos hospitalários e também outras, como dos teutônicos, que são ordens envolvidas na questão da cruzada. Dessa forma, a resposta correta é a letra A. O surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas. A letra B está errada, porque diz descentralização do poder eclesiástico. Não, o poder da igreja não foi descentralizado, não se dividiu, não se distribuiu o poder por várias ordens. Ainda era o Papa o poder central dessa igreja. A letra C está errada porque diz assim, alastramento da peste bubônica. A relação da criação de um hospital que é descrito no texto está com a militarização dessas ordens e não com o fato da peste, do alastramento da peste, que inclusive vai acontecer em um outro momento e numa outra área geográfica. A letra D está errada assim, a afirmação da fraternidade mendicante, a fraternidade aos mendigos, estimulada pela reforma espiritual. Não há um incentivo à mendicância. Não há a ideia de dizer que a mendicância é uma relação, é uma situação natural. Então está errado. Letra E. Criação das faculdades de medicina promovida pelo renascimento urbano. Não há registro dessa relação entre a faculdade de medicina e o renascimento urbano. Não no contexto religioso de crescimento das cruzadas nesses 100 primeiros anos do século X. A questão de número 4 diz assim, foi utilizado no Enem de 2015, diz assim, no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, porque não tem indústria do ponto de vista como nós a conhecemos, vamos conhecer na modernidade, ou na contemporaneidade, então não tem indústria, por isso ele faz essa ressalva, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Novamente aparece o Legoff, ok? Agora, numa outra obra, os intelectuais da Idade Média. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia letra A, apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato. Letra B, a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Letra C, importância organizacional das corporações de ofício. Letra D, progressiva expansão da educação escolar. Letra E, acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. Bom, o desenvolvimento urbano e o renascimento cultural, que nós vamos falar disso aí já nas nossas próximas videoaulas, promoveram transformações na sociedade como o surgimento de novas profissões urbanas, promovendo também uma nova divisão do trabalho. Dessa forma, a resposta correta é a letra B. Relação entre o desenvolvimento urbano das cidades e a divisão do trabalho. Nas cidades agora, era preciso que alguns profissionais ficassem especializados nas suas áreas. Então, dividiu-se o trabalho. A letra A está errada, porque diz assim, apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. A igreja não apoiou um tipo de trabalho na cidade que não tivesse relação com a produção agrícola, porque nós já falamos aqui que a igreja não quer mudança, a transformação daquela sociedade que ela é privilegiada.
A letra C está errada, dessa importância organizacional das corporações de ofício. As corporações de ofício, apesar de ser importantes a forma como se organizaram, não estão relatadas aqui na questão do intelectual que surge, né, dessa fusão entre o professor e o erudito. A letra D está errada, porque diz assim, progressiva expansão da educação escolar. O texto não relata essa questão de se expandir a educação escolar, mesmo agora nas cidades da Idade Média, mesmo agora nesses espaços urbanizados. E a letra E está errada, porque diz assim, acúmulo de trabalho de professores e eruditos. Não é essa a ideia que se discute aqui. A ideia que se discute aqui é a questão de uma nova divisão do trabalho, onde o professor também é um erudito. A questão número 5, que foi utilizada no Enem em 2011, diz assim, se a mania de fechar, verdadeiro habitat da mentalidade medieval, nascida talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Novamente, o Georges Duby, que nós temos outras questões que ele aparece, séculos 14 e 15, ele está num livro que ele escreve, Duby, com Philippe Ariès, tá bom? História da vida privada, da Europa feudal à Renascença. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com, letra A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Letra B, a migração de camponeses e artesãos. Letra C, a expansão dos parques industriais e fabris. Letra D, o aumento do número de castelos e feudos. Letra E, a contenção das epidemias e doenças. No final da Idade Média, é caracterizado por um processo de transformações socioeconômicas que envolveram as cidades. O surgimento das cidades, o renascimento urbano vai fazer com que surja uma nova classe social, que são os burgueses. Então, se durante a Alta Idade Média a cidade manteve-se isolada, durante a Baixa Idade Média, que é o que nós estamos analisando agora, ela tendeu a crescer, impulsionado por maior circulação de mercadorias provenientes do Oriente. O comércio está se resgatando. O renascimento comercial e urbano possibilitaram o surgimento da burguesia e das raízes do processo de acumulação de capital que vão desagregar o feudalismo e vai mergulhar a história da Europa medieval no capitalismo. Dessa forma, a resposta correta é a letra A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. A B está errada assim, a migração de camponeses e artesãos. Não é a isso que se refere, ao fechamento das cidades. Não se pretende cercear a vinda de camponeses e nem de artesãos para esse novo espaço urbano. A letra C está errado, o que diz? A expansão dos parques industriais e fabris ainda não é nesse momento que surgem indústrias e fábricas como um espaço de produção. A letra D, o aumento do número de castelos e feudos. No contexto do surgimento, aí no final da Idade Média, nós vamos ver que as cidades perto desses castelos vão crescer, mas os feudos começam a diminuir e a se esvaziar. Por isso está errado. E a letra E, a contenção das epidemias e doenças. As cidades não têm como conter isso. Nós vamos ver que vão surgir aí epidemias bem marcantes na história da Idade Média.